Salve, malungos e malungas, a nós de volta. Agora a gente entra numa nova parte desse episódio, que a gente dividiu em duas partes. Primeiro, para tentar explicar um pouco como é que o racismo ele se estrutura, como é que ele cria essas camadas dentro da sociedade. E agora a gente vai começar a discutir especificamente como é que o racismo se divide e cria categorias na sociedade, né? Exatamente. A gente trouxe alguns aqui para estar discutindo, mas eu espero que todo mundo depois compartilhe com a gente outras, né? Que a gente possa pesquisar também e vir dialogar futuramente. E são vários, né? Assim, são várias dimensões, várias expressões que, obviamente, a gente não vai dar conta de falar de tudo, mas é um modo de abrir caminhos para a gente poder começar esse diálogo, essa troca, esse aprendizado. É isso. Com o tempo, dentro da academia, a gente foi compreendendo o caminho que a academia toma nesse racismo estrutural, estruturante, e a gente foi criando mecanismos para combater. Então, muito desses termos, como o racismo estrutural que o Vitor usou, agora o conceito que Tatiele trouxe, é para mostrar que nós, intelectuais negros, também ocupamos esse espaço e fazemos a mesma estratégia do colonizador. Vocês dominam nós, nós dominamos. Vocês nominam nós nominamos vocês. Então, quando você está lá no seu emprego e o seu chefe chega perto de você e olha algum tipo de trabalho que ele te pediu para fazer, e se ele não gosta e fala assim, nossa, você fez um serviço de preto, isso é racismo institucional. Quando você é coagido ou coagida a ter que cumprir uma carga horária excessiva além do seu contrato de trabalho e simplesmente porque o seu chefe acha que você tem que dar conta, porque, pelo amor de Deus, negão, você dá conta de fazer isso daí? Isso é racismo institucional. O que hoje, dentro do direito do trabalho, é muito utilizado o termo assédio moral para a população negra é racismo institucional. O que falta, na minha opinião, é ainda o poder público trabalhar melhor a consciência das pessoas. E aí vem uma questão que é muito técnica, que eu não quero ser muito chato, mas é para a gente entender que às vezes a gente entra com uma ação na justiça contra um empregador que fere os seus direitos trabalhistas, quando na verdade a gente deveria entrar junto com isso também com uma ação de racismo institucional. Porque, na verdade, essa pessoa está utilizando um recorte para te colocar naquela situação simplesmente por você ser negra ou negro. Então, o racismo institucional vai se instalar de várias maneiras diferentes. Quando você chega, mulher negra, homem negro, dentro de um hospital e você vê uma pessoa branca sendo atendida e você não. Você fez a inscrição, fez todos os processos necessários para ser atendido e você vê pessoas brancas passando à sua frente. Isso é racismo institucional. Então, o racismo institucional está instalado. A gente ainda não conseguiu popularizar esse conceito, esse termo na sociedade. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, a pessoa, o médico, a enfermeira não respeitou, porque eu já tinha feito a minha ficha, como a gente fala, e uma pessoa chegou e passou na minha frente. Tem algumas categorias de emergência em que realmente uma pessoa tem que ser passada na frente porque ela está numa situação mais crítica. Mas muitas das vezes a gente vê as pessoas sendo passadas na frente com aquele jeitinho brasileiro porque é amiga e tal, e na maioria das vezes são pessoas brancas. Então isso é racismo institucional. Às vezes a gente leva esse conceito muito para o âmbito público e não para o âmbito privado, que é onde mais acontece. Porque, óbvio, a gente tem a iniciativa privada muito maior do que a função do poder público, né? Estatal ou municipal. Então é importante a gente ter essas definições na nossa cabeça, que a gente está passando o tempo todo por processos de racismo institucional sem saber. E assim, que a gente não leva isso para o judiciário, né, para o poder judiciário, para os tribunais de justiça dessa forma. Por isso que eles não aparecem nos dados. E quando, né, os órgãos de pesquisa, de quantificação de dados, eles dizem, não tem tanto racismo institucional, ou não é tão grande quanto deveria, quanto se imagina ter. É porque as pessoas não sabem que estão passando por isso. E pode parecer que a gente está sendo um pouquinho chato de trazer esses conceitos, né, essas várias expressões do racismo institucional, estrutural, ambiental. Só que isso entra naquela questão da guerra de denominações, né, que o mestre Bispo tanto fala. Porque o que acontece? Se a gente chegar e falar assim, gente, isso é racismo, o que o pessoal vai falar? Ai, mimimi, vocês estão procurando pelo em ovo. Vitimismo. Mas quando você chega e fala assim, gente, ó, isso aqui é um racismo institucional por isso, aí a pessoa começa a entender um pouco melhor. Então, por mais que às vezes possa parecer que a gente está fragmentando o racismo e não querendo falar do racismo como essa estrutura macro,
na prática o que a gente está mostrando é que ele está de fato em todos os setores da sociedade. Então a gente vai nomear, vai ter especialistas técnicos para mostrar como que funciona as suas especificidades em cada setor, para justamente conseguir combater, né? Conseguir entender como que tá. Porque quando você coloca só racismo, às vezes de fato fica um pouco vago. Acho que as pessoas associam muito racismo, o branco e o preto. Assim, Exato. Sim. Só. Aí, isso é racismo. E aí, você tocou no assunto também, do ambiental. Que agora, né, assim, recente, deu aquele boom e tal, de todo mundo falando de racismo ambiental. Trouxe também aqui um pedacinho pra gente começar a compreender o que seria. E aí é uma forma de discriminação que ocorre quando minorias étnicas são desproporcionalmente expostas a riscos ambientais, como, por exemplo, poluição do ar, da água, né? Desastres naturais. E aqui eu queria até lembrar, por exemplo, rompimento de barragens que não são desastres tão pouco naturais. Nós estamos falando de crimes, né? É diferente. E que afeta essas comunidades, né? Que sofrem todos os impactos negativos, a degradação ambiental, a falta de acesso de recursos naturais e a serviços ambientais. E aí, esse aqui, eu queria muito trazer, infelizmente, né? Uma vivência das comunidades. E que está atrelado tanto ao poder público quanto também a uma empresa. Quando começou o processo de reparação, existiu também algumas, né, devido ao rompimento da barragem de Fundão, existiu também algumas compensações para o município. E aí uma dessas compensações foi eles construíram uma estação de tratamento de água próximo das nossas comunidades e que inclusive faz parte do território de uso de uma das nossas comunidades. Só que essa estação de tratamento de água, ainda que as nossas comunidades não tenham saneamento básico, não tem esgoto, não tem água tratada chegando na torneira das pessoas, ainda que essa estação estivesse dentro do nosso território de uso, as nossas comunidades não foram contempladas com essa água. Gente. E mais do que isso, eles queriam usar uma das nossas comunidades como canteiro de obras, sem minimamente consultar as nossas comunidades. E aí eles iam passar dentro do nosso território, e aí nós estamos falando de tirar a paz e o sossego de pessoas que moram, sim, num lugar super tranquilo. A gente tem várias pessoas idosas, várias crianças transitando por ali. Pior ainda, os caminhões que passariam com esses materiais, seja, né, do resto das obras ou dos materiais que estavam chegando, são caminhões pesados e que iriam estragar a casa dessas pessoas, né? Só que eles não fizeram consulta, e a gente descobriu isso e nós fomos para a reunião. E quando a gente chegou na reunião, e na época a responsável por isso era a Fundação Renova, né? Era contratarista, terceirizado, mas enfim, a obra era a responsabilidade da Fundação Renova. A Fundação Renova alegou pra gente duas coisas. Primeiro, que ela não sabia da nossa existência. Exatamente. Olha, gente, vocês vivem aqui, só que pra passar dentro do nosso território, ela teve que entrar dentro do nosso território. Então, o que ela mais viu foi casa. Não sabia que tinha comunidade quilombola aqui. Primeira coisa. E a segunda foi, o município nos concedeu licença ambiental para fazer isso. Nós estamos falando de 2 pontos. O município sabe da nossa existência, sempre soube. Até utilidade pública, né? E nós estamos falando de uma empresa que também sabia da nossa existência, mas preferiu tapar os olhos, porque eles sabiam que passar dentro do nosso território causaria vários impactos. Só que era melhor falar que não sabia da nossa existência e passar por ali, que era uma comunidade quilombola, povo que não estão nem aí, do que, por exemplo, eles terem que passar isso por uma outra via, que eles teriam que consertar essa via, que eles teriam maiores trabalhos. A gente teve que ir por enfrentamento com a empresa e de inclusive falar com ela, ou vocês sentam com a gente e conversem, e a gente apresenta todos os pontos que a gente tem, inclusive de negativa e de todos os danos que vocês causarem nas nossas comunidades, vocês terem que reparar em X tempo, ou então vocês não vão entrar aqui. E foi uma luta muito forte que nós tivemos que construir. Quando eles entenderam que a gente não estava pra brincadeira, eles simplesmente desistiram de passar lá. Porque no termo que a gente pediu, a gente colocou lá, por exemplo, que, então tá, vai destruir a casa, em X dias vocês vão ter que reparar o que vocês destruíram. Quando a gente colocou isso no papel para eles assinarem, eles desistiram, porque eles sabiam que ia ter impactos dentro do território. Então eles não iam querer ter um documento e comprar essa briga com a gente, eles simplesmente desistiram. E isso é o que acontece majoritariamente nas comunidades onde tem população negra. Porque eles entendem que qualquer resto pode ir para dentro das comunidades. E aqui não estou falando só de comunidades tradicionais, não. Eu estou falando de N comunidades onde a população negra é a maioria. Eu estou falando, por exemplo, da galera que está na favela, que não tem saneamento básico, sabe? Que
é como se o resto é o que tem pra nós. E a sensação que eles, inclusive, geograficamente nos colocam é: aqui está o centro. Ao redor eu vou empurrando as pessoas pro morro. Então é todo mundo que tem que fazer ocupação e morar em condições totalmente insalubres. E aí chega período de chuva, um monte de casa desaba, um monte de gente desabrigada. Aí não tem saneamento básico, não tem... Nós estamos adoecendo porque no mesmo lugar onde a gente faz nossas necessidades básicas é onde a gente retira a água. Sabe? Então o racismo ambiental, ele passa também por N questões. E aí, às vezes, a gente fica só pensando: racismo ambiental é só, por exemplo, destruir uma mata. Não estamos falando só de destruir uma mata. Nós estamos falando de mudanças climáticas. Nós estamos falando de ter, por exemplo, a mineração acabando e poluindo o nosso ar. Nós estamos falando de secar os nossos rios. Nós estamos falando de coisas que para além do racismo, é questão de sobrevivência, sabe? Sim. E que, infelizmente, só agora a gente está tendo condição de estar trazendo o racismo ambiental e discutir um pouquinho mais sobre isso. E só fazendo um breve comentário, que você falou sobre minoria étnico-racial, né? Acho que é importante contextualizar o que é isso, que a gente não está falando só de população negra, não. Pelo amor de Jesus. A gente está falando de população cigana, população indígena, né? Eu queria dar 2 exemplos. Primeiro, a própria questão do rompimento da barragem aqui em Mariana, né? Que atingiu fortemente Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Por mais que não sejam comunidades tradicionais, na época do rompimento eram comunidades com quase 90% de população negra, entenda-se preto ou parda, né? E outro exemplo que eu poderia dar, a questão lá das enchentes que a gente teve no sul, né? A quantidade de quilombo e terreiro que foi atingida é absurdo. E são comunidades que não vão receber reparação integral. Lá no norte, a gente tem vários casos de barragens com a comunidade indígena, a questão do Xingu, por exemplo. A gente está falando da questão dos Yanomami, que hoje a gente finge que não existe, mas ainda estão morrendo. Isso tudo a gente vai entender dentro dessa questão do racismo ambiental, né? Que é muito importante a gente deixar isso muito, muito assim, explícito, que a gente não está falando só de população negra, mas de minoria étnico-racial, ou seja, pessoas que são categorizadas como o outro, né? Como o diferente, porque o branco é o normal. Exatamente, porque, por exemplo, vamos ser bem sinceros, na questão da mineração, você acha mesmo que os mineradores vão querer criar uma barragem no centro da cidade? Ou um lugar onde está, né, as grandes famílias, a galera com poder aquisitivo alto? Não vai, porque eles sabem dos impactos que vão ter. E aí, né, para essas pessoas não pode, mas para essa galerinha aqui, a gente finge que não tá vendo, eles também não têm força para lutar, e aí deixa lá o entulho, o rejeito, qualquer coisa que tiver, e depois a gente vê o que a gente faz com esse povo. Então, esse é o grande ponto, sabe? De como que, inclusive, por muito tempo, a gente aceitou isso, porque a gente nem sabia que a gente tinha direito de lutar pelos nossos direitos. Sabe? E hoje, essa tomada de consciência da importância de a gente lutar pelos nossos direitos, e eu sempre gosto de reforçar, por exemplo, quando eu falo da mineração, que eu não tô falando, gente, que a mineração tem que acabar, porque a gente sabe da economia, mas essa mineração que mata as pessoas, esse modelo de mineração, cara, se a gente continuar dessa forma, daqui a pouco não vai ter nem mundo mais pra gente. Porque olha como que as mudanças climáticas estão acontecendo. Olha como que cada dia uma comunidade ou uma cidade está sendo prejudicada com as questões da mineração, com a insegurança de morar perto de uma barragem. Então, uma coisa é atrelada na outra. Então, é repensar o modelo de mineração. Aquele que, tudo bem, o Brasil precisa dessa economia, ok. Mas que essa economia não esteja acima da vida das pessoas, que respeite o modo de vida, que não expulse as pessoas dos seus territórios. Porque o que está acontecendo é isso, nós estamos sendo expulsados dos nossos territórios com uma falácia do avanço, que na verdade não está sendo avanço, está sendo retrocesso. E novamente, uma economia fundamentada em práticas racistas que estão no território há mais de 300 anos. Né? Não é de hoje. Entendeu? Eu acho que, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, eu acho que uma coisa que me pega muito quando a gente está falando de racismo ambiental, é porque a gente está falando de escolhas, né? E aí eu queria trazer um exemplo, não vou citar nomes, né? Mas eu conheço um quilombo em que o Estado de Minas Gerais resolveu instalar um presídio e decidiu que o melhor lugar para instalar era dentro do território quilombola. Olha que maravilha. Eu conheço uma comunidade também que não está próximo da área dela, mas eles têm uns estudos de zona de amortecimento e tal, que instalaram um lixão radioativo perto do território quilombola. E o município sabe, o estado sabe, fim de virar a cara para isso. Uma empresa pura, né? Que tinha que fazer esse descarte de material radioativo fez um acordo com o município, né, gerou uma compensação financeira para o município, que não reverteu isso para a comunidade, e hoje você tem ali um lixão radioativo. Então,
a gente fala muito, às vezes, da mineração e da barragem, os aterros sanitários que, no nosso linguajar, como é lixão, isso acho que é o maior exemplo de racismo ambiental no país. E não necessariamente para comunidades quilombolas ou para comunidades de outros povos tradicionais, com a população em geral, mas em específico com a população negra. Então eu conheço, por exemplo, aqui na região tem um município que instalaram o lixão perto de 2 comunidades quilombolas, sem entender que essas comunidades estavam ali com essa mesma falácia de que nem sabia que essa comunidade era quilombola ou nem sabia que essas pessoas estavam lá. Mentira. Se vacina o povo, se tem transporte público, se chega a assistência social, sabe que tem alguém ali. Isso é fato. Mas são escolhas. O racismo ambiental está muito ligado com isso. São escolhas de que aquele povo ali não tem direitos ou não necessita ser ouvido, ser consultado, se pensar no cuidado com isso. Porque vem essa questão do poder aquisitivo e da elitização do centro urbano, né? Então acho que a gente precisa muito começar a levar esse tipo de discussão para dentro de comunidades que estão geralmente mais afastadas e que não discutem tanto esse assunto. Porque acho que isso é uma coisa que pega muito. Às vezes a comunidade tem um parceiro, tem um apoio, ou tem alguém de lá que ocupa um espaço, adquire um conhecimento técnico e volta para alertar. Mas nem sempre isso acontece, né? Quase e o que nunca. a gente mais vê é violência, como o exemplo do rompimento da barragem. As comunidades que estavam ali em volta não sabiam que a situação estava daquele nível. E os técnicos que trabalhavam ali, por óbvio, sabem, tanto que existia um processo, sabiam do que estava acontecendo, mas nunca se preocuparam em ir lá e explicar isso para as comunidades. E aí, falando mais dessa questão de escolha, né? Acho que a gente pode entrar também na questão do racismo digital. Que, assim, quem faz esses programas, essas inteligências artificiais, a gente está vendo um boom cada vez mais crescente, são pessoas, em sua maioria brancas. E um exemplo que eu dou, que eu acho que é nítido, assim, é a questão do Instagram, né, de como que o algoritmo favorece pessoas brancas em detrimento de pessoas negras, de como as pessoas negras são sempre muito hipersexualizadas no Instagram e em outras redes sociais. Às vezes até em ferramentas, eu lembro até um caso que ficou bem famoso de um chatbox, né, que é uma inteligência artificial, que ele foi alimentado com vários tweets, né, de uma rede social que hoje em dia chama X, do Elon Musk, né, que é um cara assim complicadíssimo, não vamos entrar nos termos. E com cerca de 2 horas de aprendizagem, ou seja, absorvendo as informações dessa rede social, ele basicamente, a inteligência artificial virou um neonazista. Então, assim, vamos pensar em que ponto essas coisas podem, de fato, impactar, né, na dinâmica social, porque hoje em dia a gente vive essa realidade aqui, mas a gente está o tempo inteiro na internet, né, nesse meio digital e sendo influenciado diretamente por isso. A gente, às vezes, vai... Uma discussão que tem também a questão dos filtros, né, que aparece, da pessoa usar um filtro para ficar um pouco mais clara, para o nariz afinar, para o olho trocar de cor. Então, assim, é um caso grave. A gente sabe muito bem da falta de legislação sobre isso, né, que falta muito no Brasil. Recentemente, a gente teve casos também de questão de fraude, utilizando a própria inteligência artificial para a pessoa conseguir acessar, que muitos processos são feitos de forma online hoje em dia. Então, assim, é um problema de uma magnitude tão grande que ainda falta estudo, né? Porque é muito recente, a gente ainda não sabe todas as consequências na subjetividade das pessoas, né? Então eu queria ouvir de vocês sobre isso, como é que é a experiência sua, assim, também nessa questão do mundo digital, como é que afeta? Pois, gente, olha, eu vou falar com vocês que, inclusive, esse pode estar sendo muito importante para mim, porque, para além daquilo que eu já venho discutindo, eu fui fazendo outras pesquisas. E fui entendendo sobre novas manifestações. Então, por exemplo, esse digital eu fui associar recentemente, sabe? E exatamente quando começou a discussão por causa dos filtros, né? Porque os filtros eles afinam o nariz, aí o filtro deixa a gente com um tom mais claro. Então, a partir daí é que eu fui pensar nessa nova né, expressão que tá aí posta. Essa questão de racismo digital é muito... O cara offline, muito doida, meu povo. A galera do TI que tá aí acompanhando nós, ajuda a gente um bocadinho. Por quê? A primeira vez que eu vi essa discussão foi numa situação extremamente polêmica. Eu não vou citar nomes, mas existe um buscador na internet, né, uma plataforma que você usa para pesquisar, que vocês devem imaginar qual é,
que gerou uma grande polêmica porque alguém descobriu que toda vez que se escrevia uma determinada frase nesse buscador de informações, ele apresentava determinadas imagens de conteúdos adultos. Se escrevia nesse buscador professora dando aula. O buscador apresentava mulheres brancas em sala de aula. E quando ele apresentava mulheres negras, ele apresentava mulheres negras em um contexto de filmes adultos e esse tipo de situação. Por conta, né, da forma como o algoritmo, esse software, esse programa de computador, da forma como ele, como o Vitor bem explicou no caso da outra rede social, na forma como as pessoas alimentavam. E quando a empresa foi provocada a se manifestar, ela disse, a culpa não é minha. A sociedade busca e através das suas pesquisas, digitando os textos, faz com que a inteligência artificial entenda que toda vez que você relaciona isso com a população branca, é uma professora. Quando é com a população negra, são essas situações de hipersexualização da mulher negra. Bom, o que está posto aí? Primeiro, as empresas, elas têm uma responsabilidade. Então, ainda que as pessoas alimentem muito o algoritmo, né, esse programa, essa inteligência artificial, com informações indevidas, equivocadas ou falsas, inverídicas, é devido à empresa ir lá e fazer essa fiscalização e retirar esse tipo de conteúdo. Que foi o que a empresa fez depois de muita provocação, inclusive ameaça de processo. Mas o que a gente precisa entender é que a forma como a gente está moldando a internet é do cunho mais racista que a gente puder imaginar. A tal ponto de uma pessoa colocar um termo e esse termo está relacionado com a população negra desta forma, né? Então, se eu coloco bandido num buscador qualquer, ele deve apresentar imagens diversas de pessoas em diversos contextos de cor de pele, social e cultural, cometendo crimes. Até o povo lá em Brasília, né? Mas não, ele só mostra o povo negro na periferia. Então isso mostra o que é o tal do racismo digital, que é nesse ambiente virtual como eles segmentam para que apenas uma categoria da sociedade, uma parte da população, seja vista como criminosa, como inferior e tudo isso. E é isso que a gente precisa combater cada vez mais. E aí vem um problema, como a gente cada vez mais utiliza a rede social sem o devido conhecimento, atenção, cuidado, a gente alimenta isso também, porque a gente reposta, como o termo que a gente utiliza, né? A gente reencaminha essas coisas para outras pessoas, fazendo com que cada vez mais a informação falsa se torne uma informação amplamente divulgada, até que chega um determinado momento que uma pessoa negra acaba acreditando nisso. E isso é um exemplo muito bom que prova como o racismo molda a nossa subjetividade, né? Se eu pedir para vocês e também os ouvintes, assim, não pode usar um neurônio, tá proibido. Mas se eu falo bandido, empregada doméstica, gari, instantaneamente vem uma pessoa negra na nossa imagem. Por que isso acontece, né? E entra muito nessa questão do racismo recreativo, que é um termo cunhado pelo Admilson Moreira, um grande pesquisador, que ele vai falar de como que a mídia, né, ela produz estereótipos do ser negro, né? Ele vai falar, por exemplo, de como que pessoas negras vão fazer papel de bandido, papel de motorista, papel de segurança, como as pessoas que são homoafetivas, né, negras, fica naquele estereótipo da Vera Verão, né, entre aspas aqui, da bicha louca. Pessoas, por exemplo, como mulheres negras, sempre são a gostosa, né, nas telenovelas, no cinema, em tudo. E como que isso vai criando na gente a percepção de que o negro é só isso. Tem um caso que é muito marcante na minha infância, que é o caso do Mussum, né? Que é aquele preto que é sempre o bêbado, né? Sempre o doido, sempre o piadista, que tá o tempo inteiro ali sofrendo piadas racistas, que a gente vai entrar nesse negócio daqui a pouco. Mas tem que ficar fazendo piada, então assim, gera o alívio cômico, né? Eu lembro que tinha um programa que passava numa emissora muito famosa, que colocava uma pessoa, uma mulher, que era até branca, se não me engano, mas fazia o caso do blackface, né, de pintar todo o corpo dela de preto, e tirava alguns dentes assim pra ficar meio que banguela, né, e colocava, ficava o tempo todo de um humor satírico, colocando assim, não, essa é a cara da riqueza. Isso são casos e casos e casos que hoje em dia a gente vê que tá tendo uma certa combatividade, né, de tirar um pouco da mídia, mas que ainda acontece com muita frequência. Então eu queria ouvir vocês, assim, eu sou uma pessoa da década de 90, início dos anos 2000, e era o tempo inteiro,
aquilo acontecendo na televisão, domingo à tarde, nossa senhora. Suprassumo do racismo. Isso me ajudou, na verdade não me ajudou não, mas me fez construir em mim uma mentalidade racista que foi muito difícil de desconstruir, né? De tirar da minha cabeça, porque foi uma coisa que é impregnada o tempo inteiro. Queria ouvir como é que foi a experiência suas nesse sentido, assim, de acompanhar na televisão, acompanhar filme, novela, série, né, hoje em dia. Eu acho que quase todo mundo, assim, passou por esse ponto que você passou, sabe? E como era, sabe, tão explícito a forma como era feita, que a gente de fato naturalizou e a gente ria bastante, achava maravilhoso e nunca fazendo esse tipo de reflexão. Talvez até hoje, assim, muitas pessoas não consigam fazer esse filtro e neste momento, por exemplo, vai estar escutando a gente falando, pô, Me isento. povo, entendeu? Careta, que não sei o quê, e qualquer coisa do tipo. E é óbvio, né, gente? Tipo assim, o humor tá aí, mas ele não pode ser em cima daquilo que eu sou, sabe? Porque imagina, por exemplo, eu me deparar com uma imagem minha como algo cômico, sabe? E já é tão difícil pra gente construir a nossa imagem no sentido de aceitação de quem nós somos. Imagina se sempre que eu olho, por exemplo, uma mulher negra com o cabelo crespo, eu entendo que aquilo ali é cômico. Como que eu vou me sentir, sabe? Como que eu vou ficar enquanto mulher preta, sabe? Então, eu acho que pensar nessa outra questão também, entender que por que todas as vezes que eu vou falar sobre uma pessoa negra, eu preciso deixar ela caricata, sabe? Eu não posso trazer isso do viés, porque as pessoas negras também são pessoas sérias. Tem as que são engraçadas, mas pegar, por exemplo, no carnaval, nega maluca, sabe? Então, assim, sempre vem no quesito da piada, do tudo pode fazer. E muitas das vezes, nós, enquanto pessoas negras, a gente acaba rindo, não porque a gente tá achando graça, mas por desconforto. Hoje eu já tomo a decisão, meu filho, de que se você fizer uma piadinha sem graça comigo, na hora você vai tomar. Porque hoje eu não aceito mais que você faça isso comigo. Talvez eu não, naquele momento, não identifiquei. Mas se depois eu identificar, eu vou chamar você no canto e falar, olha, não gostei por isso. Aí é uma decisão sua aceitar ou não aquilo que eu tô te falando. Mas eu acho que, inclusive, a gente precisa começar a se posicionar mais assim. Não tô dizendo, gente, tem que acabar com as piadas. Não tô falando que é pra acabar com as piadas. Mas as piadas que vêm muito no sentido de ser cômico a partir de uma pessoa negra, sabe? Isso fere muito. E isso, inclusive, faz com que muitos de nós tenham uma autoestima muito baixa. Porque se eu olho pra uma mulher negra de cabelo crespo e eu acho que ela é cômica, eu olho pra mim, eu sou assim, e todo mundo tá rindo dela, então eu vou achar que as pessoas vão rir de mim também. Sabe? Como que eu vou andar na rua? Como que eu vou me sentir mulher? Sabe? Então, assim, eu acho que é necessário a gente começar a repensar também o que é divertido, sabe? Uai, você tá doido? O Vitor trouxe essa questão do racismo recreativo e só não me sai da cabeça uma discussão que é muito polêmica. Nós sendo cancelados aí. Que tá ligado com o humor. Eu odeio americanizar as coisas no Brasil. Então, pra mim, não existe hater, existe gente que me odeia. Pra mim, existe negócio de stand-up. Existem comediantes que fazem, né, suas piadas de maneiras diferentes. Mas usam essa palavra para designar um determinado grupo, uma categoria de profissionais da comédia. A gente começou, nos últimos anos, uma discussão muito forte, né, sobre o limite do humor. Exatamente por conta dessa questão do racismo recreativo. Porque antes era engraçado fazer uma piada do negão, da neguinha, do negro burro. E aí, com o tempo, a própria população negra, e a gente tem comediantes negros, que começaram a inclusive, nem sempre se posicionavam, mas foram sendo obrigados a ter que se posicionar. E hoje eu acho super importante, não dá pra ficar neto em nada. Tem que se posicionar mesmo. E hoje a gente chegou num ponto onde as pessoas começam, pegando de volta o que você estava trazendo, das pessoas começaram a discutir que é vitimismo, que é muito politicamente correto, de que, não, mas agora não pode fazer piada de nada. Não, se eu faço uma piada do português, do japonês, é xenofobia. Se eu faço uma piada do negro, é racismo. A piada, né, que é considerada clássica da comparação do negro com o macaco, de oferecer banana pro negro e tal. Tudo isso, por óbvio, é um racismo recreativo e fato, né, que a gente combate muito. E as pessoas começam a questionar assim, mas então não existe humor. Óbvio que existe humor. Óbvio que dá pra fazer piada sem ser ofensiva, sem ser preconceituosa.
Isso está tão internalizado, e quando você traz anos 90... Aquilo era um universo paralelo. Só pode, porque hoje, quando a gente para com a consciência que a gente tem, porque é isso, se a gente nunca validou esse tipo de coisa, mas se a gente assistia, se a gente consumia esse tipo de produto, e aí tem que entender, eu não tinha opção, viu? Eram os canais de concessão Canal pública aberto, né? que o governo colocava. Tinha 3 canais, para quem tem... Hoje todo mundo tem Netflix, ou a galera tem TV a cabo. Mas na minha época a gente tinha umas anteninhas muito ruins, que faziam umas anteninhas assim, colocava no pé da bambu e colocava no lado da casa. Você pegava no máximo 2, 3 canais. E esses 2, 3 canais, eles são grandes monopólios, então eles diziam a tendência do que você iria vestir, do que você iria comer e da forma como você se iria portar. O que você ia achar bonito. Então eles colocavam ali o padrão para a sociedade, do belo, do pejorativo. E isso tudo está ligado com esse racismo recreativo. E hoje a gente tem muita dificuldade porque, e aí vou pegar um exemplo clássico, esse pode citar o nome, né? Que o Vitor já até trouxe. Quando hoje as pessoas questionam, né? Pô, o Mussum faleceu e o Zacarias também faleceu, mas o Didi e o Dedé estão vivos. Eu já vi várias entrevistas deles questionando, eles e outros comediantes assim, mas naquela época, o personagem que o Mussum fazia não era racismo? Não era ofensivo? E qual que era a visão do próprio Mussum? Recentemente saiu o filme dele, que foi construído com uma outra ótica, por um diretor negro, com atores negros, e ele traz essas camadas de sofrimento do Antônio Carlos. E o que mais me dói é que eu cresci vendo o Mussum e só existia Mussum para mim. Não existia o sambista dos originais do samba, super inteligente, que escrevia letras fantásticas. Não existia aquele cara super culto, porque o Antônio Carlos, que é o Mussum, era um homem extremamente culto, extremamente inteligente. Mas todas as vezes que a gente viu o cara na TV, ele era reduzido àquilo. E nem estou criticando o ator, o homem negro, porque foi aquele espaço que ele conseguiu para sair de uma situação de precariedade, de pobreza. Então ele pôde melhorar a qualidade de vida dele. É isso que o racismo faz com a gente. Nos coloca em situações desconfortáveis que a gente não quer estar, mas que às vezes é necessário para sobreviver. Então a gente precisa muito começar a conscientizar a população, a sociedade, que já não é mais cabível esse tipo de situação, de piada e tal. As emissoras têm modificado o conteúdo, a internet tem modificado o conteúdo, mas isso ainda é muito forte, porque está tão internalizado. Se a gente juntar um grupo de pessoas de 40 anos de idade, todas vão lembrar desses programas que eram extremamente ofensivos, que tinham essas piadas, e às vezes a gente reproduz. Isso é importante, Júlio, que quando você traz a figura do Antônio Carlos em vez do Mussum, né? Porque o racismo, a fim e a cabo, se eu fosse resumir uma palavra, é um processo de desumanização de pessoas. Então, quando a gente transforma essas pessoas em sujeito, talvez essa seja a prática antirracista mais importante que exista, né? A gente não é só um corpo, a gente é um sujeito, a gente tem nossa própria subjetividade, nossa história, nossa memória, nossa vivência. Eu acho que partindo mais para a parte final, a gente podia trazer umas expressões assim, que são comuns no dia a dia, muita gente fala sem pensar. Acho que no decorrer das nossas conversas aqui eu percebi que a gente trouxe duas. A primeira é a questão do escravo, né? A própria Grada Quilombo, ela recomenda utilizar escravizado, porque o escravo dá a entender que essa pessoa era naturalmente escrava. Então associa africano negro a escravo, como se fosse sinônimo, mas não é. Essa pessoa estava num regime de escravidão, portanto ela estava sendo escravizada, num processo contínuo. Ela não nasceu escravizada, ela se tornou, né? E outra questão é a questão do indígena, né? Que a gente citou aqui, que antigamente tinha um dia do índio, né? Todo mundo ia para a escola fantasiado e tal. E é um caso de racismo muito forte no Brasil, porque o índio é uma denominação totalmente errada e equivocada que a galera lá no século XV deu para as pessoas que achavam que estava chegando à Índia, né? Todo mundo alucinado. E o correto é usar o indígena, né? Porque o que acontece? O indígena é o da terra. É um termo oposto ao alienígena, né? Que é o de fora. Então isso é interessante pensar, que o indígena é o originário, o alienígena é o de fora. E o índio é literalmente se referindo a pessoas da Índia, né? Que de todo modo não é o povo daqui. Só um minutinho, Vitor. Pra todo mundo que tá ouvindo e tá vendo, pensa no rolê. Os caras saem pra chegar num lugar. Erra o caminho. Chega em outro lugar, nem faz questão de buscar saber se chegou no lugar certo. Fala, tava indo pras Índias, então se eu cheguei aqui, quem mora aqui é o quê? Os índios. E só 2 casos, curiosidade histórica breve, assim, que eu acho muito engraçado, que eu não acredito. O Cristóvão Colombo, o cara que, entre aspas, descobridor das Américas, ele morreu achando que estava conversando com os chineses.
Tem um diário dele, gente, é lindo, assim, ele falando que viu sereia, que não sei lá o quê. E outro caso interessante, um primo dele lá, quando chegou na região onde hoje é o México, né? Lá tem a península do Yucatán, que é uma península muito famosa, todo mundo vai pra lá é perto de Cancún e tal. E o Yucatán, na língua originária, é: eu não tô entendendo o que você tá falando, eu não tô entendendo. Nossa. Aí o povo chegava lá e falava: sei lá o quê, tô chegando aqui, Yucatán. Aí deu o nome da península por causa disso. Olha o nível que é isso, né? Pô, gente, é muito doido isso. Porque no dia a dia a gente usa tanta coisa. Eu vou denegrir o seu... E pra mim hoje, por exemplo, tudo que é preto pra mim é bom. Não vem falar comigo que preto é maravilhoso. E não tem nada que vai fazer com que eu mude disso, sabe? Só que existem muitas palavras também que eu, assim, tô me esforçando pra tirar do meu vocabulário. E ainda assim, às vezes eu me pego, assim, falando uma outra. E aí o que eu faço? Falei... Se eu tiver com alguém, eu já falo pra pessoa: nossa, essa palavra aqui a gente não pode usar mais. E já explico por que a gente não usa. E vou sempre policiando aqui na minha fala. Mas tem uma expressão que eu sempre escutei e que antes pra mim, que legal, que era quando as pessoas me chamavam de preta exótica. Preta exótica? Eu falava: mas que é isso? Será que, sei lá, exótico, um bicho? Será? Eu ficava aqui na minha cabeça, mas todo mundo falava: nossa, é uma preta exótica. Aí eu pensava, aí as pessoas falavam sorrindo, né? Eu falava: deve ser alguma coisa boa. E hoje entender, sabe, que isso tá muito ligado, por exemplo, porque as pessoas também têm na cabeça delas um tipo de preto. O preto padrão. Entendeu? Quando assim, nós não somos iguais. Sabe? Eu sou preta, mas eu não sou igual o Júlio, não sou igual as outras mulheres. Cada um tem a sua particularidade ali, sabe? E eu sentia também que esse preto exótico, ele vinha, né, pela questão de, por exemplo, de olhar, por exemplo, me achar bonita. Então eu era exótica. Porque as pretas que não fossem bonitas. E tinha muito também com a questão do corpo, né? Da mulher preta. E essa questão do corpo sempre me incomodou muito, sabe? Principalmente em relações. Porque eu acho que boa parte das mulheres negras já passaram por isso, de se sentir um experimento, assim, sabe? De, por exemplo, ficar com uma pessoa branca e a pessoa fala: nossa, você é a primeira preta que eu fico. E aqui, gente, pelo amor de Deus, não tô falando sobre relação. Você se relaciona com quem você quer se relacionar a partir daquilo que você acredita. Não quero entrar nesse mérito, porque é um papo também muito profundo e que fica para uma outra hora. Mas é de você entender ali que o preto padrão teria a possibilidade, naquele momento, naquele meu contexto, de se relacionar com uma pessoa branca, sabe? Então, assim, isso é muito complexo, porque o tempo inteiro, nós, mulheres negras, somos vistas assim como uma mercadoria maravilhosa e, na maioria das vezes, gostosa, em que as pessoas ou vai comprar ou então vai ter acesso, sabe, para sentir algo diferente. E, de fato, isso desumaniza a gente, sabe? Quando nós estamos aqui também pro amor. E tem a questão também da solidão da mulher preta. Várias questões. E tem uma que eu gosto muito de falar, que se relacionar com uma mulher preta, uma mulher negra, é diferente. E é diferente porque a gente traz muito de tudo isso que a gente conversou aqui agora. Então, como para você se relacionar com uma pessoa que vem muito marcada e que na maioria das vezes não tem condição, por exemplo, de fazer uma terapia para se libertar de seus traumas e voltar com essa questão da humanidade, é complexo. Exige mais de você dentro dessa relação. Então, assim, é muito doido quando hoje eu me pego fazendo essas análises das expressões que eu uso, das expressões que pessoas próximas a mim usam. E tem outra questão também, que, pelo menos pra mim, algumas coisas, elas me fazem pensar e depois agir. Tipo, por exemplo, se vocês aqui me chamarem de nega, tá tudo bem. Mas se for uma pessoa que não é do meu contexto, etc., você tá me chamando de nega por quê? Porque muitas pessoas usam o termo negro como algo pejorativo, sabe? Então, eu sei também que tudo aquilo que a gente está discutindo aqui, alguns exemplos que a gente deu, ele vai passar de pessoa em pessoa de uma maneira diferente. Porque talvez o que a gente identifica aqui, que é uma prática racista, uma atitude racista, para quem está vivendo ali naquele momento, dependendo do seu contexto, não necessariamente vai doer tanto quanto dói em nós. Então depende muito do contexto. Não tô dizendo, gente, que você pode fazer e que tá tudo bem. Não, eu tô dizendo que a gente precisa também conversar com as pessoas que estão próximas a gente e entender aquilo que fere. Porque o tempo todo que a gente tá tentando dizer também
É que nós não estamos falando só sobre uma estrutura racista, nós estamos falando sobre o ferir o outro. E aí isso é independente, por exemplo, se a gente está falando do racismo, se a gente está falando de preconceito, ou se a gente está falando, por exemplo, do que acontece com as pessoas que são PCD. Sim. Entendeu? Então, é muito mais amplo. Então, você, por exemplo, porque eu vejo também muito a galera, vou fazer piada com a pessoa, sabe? O PCD, né? Tá tudo certo. Não, e não. Não estou falando só sobre racismo, estou falando sobre coisas que machucam, que dói, que fere. Então, é sempre bom a gente ter esse olhar atento ao outro também, para que a gente consiga, de fato, viver em sociedade. Uai, pessoal. Bom demais. Eita, esse episódio rendeu, hein? Você tá louco. Não falou nem a metade, né? Exatamente. Olha, eu acho que é tão complexa essa coisa do linguajar, né? Eu cresci, assim como aqui, uma área rural, em que uma coisa que é um termo que era muito utilizado era isso é serviço de preto. Ou então, quando a gente fazia algo que as pessoas consideravam que estava de qualidade, isso é serviço de branco. Também já foi muito questionado, porque às vezes estou em espaços, principalmente de movimento negro, e não, mas vamos clarear isso aqui melhor. Por que você tem que clarear? Inclusive tem músicas que são construídas assim, né? Enfim, então tem muitos termos que a gente agora está entendendo que esses termos têm uma construção de um sentido. E aí eu acho que também uma coisa que me toca muito, principalmente trabalhando com comunidades quilombolas, é o sentido, a origem dos nomes das comunidades e das pessoas. E aí eu não quero ofender ninguém, mas eu vou falar de um familiar, de uma pessoa da minha família que tem um sobrenome Veridiano. E para nós é um nome comum, né? É um sobrenome. Há um tempo atrás, quando a gente começou a fazer as pesquisas sobre a origem do nosso território, da nossa comunidade, a gente foi descobrir que Veridiano era o nome do escravocrata. E ele, para marcar os seus escravizados, para que todo mundo soubesse que eram dele, ele dava o nome para ele de João Veridiano, Maria Veridiana, José Veridiano. Então, na minha família tem muitos veridianos. E agora a gente entende que isso é uma marca de violência tão profunda que a gente continua perpetuando, porque a gente nem sabia. Hoje, por exemplo, na minha família, eu tenho essa consciência, mas os meus mais velhos não têm. Então, se eu chegar para minha mãe ou para outras pessoas que têm esse sobrenome e falar, vamos tirar isso, eles vão achar uma ofensa. Mas que já construiu toda a identidade. Já construiu sua identidade em cima disso. Mas lá atrás, nos nossos antepassados, foi uma forma de demarcar, como se fosse um boi, né, um animal. E nem um animal a gente deveria fazer, né? Mas isso mostra para mim o quanto que é forte que, como você disse lá no início, o racismo ele estrutura a nossa língua e o sentido que a gente dá para as coisas. Então eu queria deixar essa provocação para as pessoas. Pesquisa a origem do seu nome, a origem de sua família, a origem do nome da sua comunidade. Por que nós estamos num território que chama Vila Santa Efigênia? Quem é Santa Efigênia dentro do panteão, do que a gente chama, né, de vertente religiosa eurocristã, mas que tem também uma outra vertente religiosa que é africana, que é a nossa forma de ver o mundo, a nossa cosmovisão. Tudo isso tem um sentido, né? Então eu acho que a gente precisa começar a ser mais assertivo, ser mais cuidadoso exatamente nisso. Como a Tatiana bem colocou, tem contextos de a gente usar as palavras. E de forma alguma eu estou aqui dizendo que de um dia para a noite você tem que mudar a sua forma de falar. Eu vou sair da discussão que a gente está aqui e fazer um gancho, porque hoje na discussão de gênero a gente foi aprendendo a modificar a nossa forma de falar. Eu sou tão velho, meu povo, que na minha época não era movimento LGBTQIAPN+, era GLS. Eu também sou dessa época, hein, credo. E foi mudando porque as pessoas foram entendendo melhor a sua orientação, a sua identidade de gênero, e foram exatamente brigando por novas categorias que representassem aquilo que elas são. E é por isso que dentro do movimento negro, do movimento quilombola, a gente vai sempre discutir, não é escravo, é escravizado, como você bem colocou, porque a gente quer uma nova sociedade que utilize uma comunicação que não seja violenta, que não seja opressora, que não atinja o nosso íntimo, o nosso ser. Então é isso, pessoal. Agradecer demais aí e passar para vocês. Ô, gente, inclusive o Júlio, ele acabou de lembrar aqui, porque, por exemplo, a gente não falou de uma outra manifestação, que é o racismo religioso. Nossa. Né? Não pode anterior. No pódio anterior, a gente estava aqui com o Juarez, com a Mãe Du, né? Então, assim, deu para vocês entenderem um pouquinho, mas é mais uma manifestação. E é isso, a gente tem várias outras
Não vamos conseguir abarcar todas aqui nos nossos pods, mas vamos aqui tentar fazer outros episódios e contamos muito com a participação de vocês, de deixar aqui, né, pra gente o que vocês acharam, especialmente de fazer essas trocas com a gente. Olha, eu achei que vocês falaram isso aqui, mas eu não concordo muito. Eu acho que nessa outra vertente aqui. E aí, gente, de a gente fazer uma troca mesmo, porque nós três aqui também estamos no processo de aprendizado. Pelo menos eu aqui não tô em momento algum querendo ensinar nada a ninguém. Eu quero, inclusive, aprender. Então, assim, foi muito bom esse momento, esses 2 pods que a gente fez, falando sobre a questão do racismo. E eu sei que esse é um papo que a gente precisa falar mais. Então, só esses 2 pods não dá conta, né, de suprir tudo aquilo que a gente precisa falar. Não tá acabada essa discussão, ela precisa ser mais fomentada ainda. Então, que a gente possa, em outros podcasts, trabalhar isso, que vocês comprem isso com a gente, tanto quanto compraram no ano passado, que foi maravilhoso ver a participação de vocês, mas que a gente possa, de fato, a partir do que foi falado nesses 2 podcasts, começar a repensar mesmo as nossas atitudes, provocar os nossos coleguinhas, sabe? Porque é uma outra questão também que eu digo, que na mesma questão do gênero, muitas das vezes, eu, enquanto mulher, conversar com um homem sobre o machismo, nem sempre eu consigo atingir. Mas quando você, homem, conversa com seu colega que é machista sobre as atitudes que ele tá tendo, ele acaba te escutando mais. É péssimo, mas é o que eu tenho. Então, da mesma forma, sabe, que todas as pessoas, independente da sua cor, né, possa conversar sobre racismo, né, e independente da sua etnia também, né, nós estamos falando de um processo muito mais amplo, que a gente possa continuar nessa discussão, que foi muito boa, e que tão breve a gente possa voltar aqui, sabe, com várias informações que vocês deixaram aqui pra gente, vários conceitos também que a gente vai estudar e vai trazer aqui para socializar com todo mundo. Bom, gente, não é objetivo nosso esgotar o tema, muito Exatamente. pelo contrário, né? E nem se colocar como ou antirracista, como as pessoas detentoras disso, mas entender que é sempre um processo de aprendizado, né? Inclusive a Tatiele trouxe um manual de expressões que não se utiliza, que eu não conhecia. A gente vai deixar na descrição, e também sugiro a gente deixar vários autores, autoras negras, para as pessoas terem acesso, vários artistas, né? Porque o racismo cultural, outra coisa que a gente não falou, mas que filme que você tá vendo, que música que você tá ouvindo, quem que são essas pessoas? É muito importante. E entender também que esse processo da luta antirracista é um processo de todo mundo, né? Porque muitas vezes a gente é colocado nessa posição que a Djamila fala de wiki preto. Como a gente soubesse tudo sobre o racismo e tudo sobre como resolver o racismo. Então, muitas vezes o branco vai vir com a gente como se a gente fosse uma consultoria. Só que a gente não é, né? A gente tem nossas vivências, tem nosso processo. E cabe a essas pessoas também lerem, intelectuais e mulheres negras, buscar se formar, buscar criar esse conhecimento para que, de fato, a gente consiga superar o racismo. Né? Exatamente, porque muito do que foi colocado também aqui foi colocado através das vivências, Exato. Né? E cada um aí no seu recorte está vivendo coisas diferentes. Talvez tenha pessoas que estejam um tiquinho mais brando, não que não exista, mas esteja mais brando. Outros estão vivendo isso de maneira muito mais aflorada, né? Então é entender também o contexto de cada um, a realidade de cada um. Bom demais. Eita, isso aí rendeu. Pessoal, agradecer demais a todas, a todos aí pela participação. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Avaliar o podcast. Avaliar o podcast e deixar nos comentários, né? O que vocês gostaram do ano passado, o que vocês têm de propósito para esse ano, mas principalmente tragam também outras categorias, né? Que a gente tem dentro do que a gente chama de racismo estrutural, que talvez a gente não tenha tocado, né? A gente, por óbvio que não ia dar conta de falar tudo. E, principalmente, eu acho que acredito que para o futuro ainda vão ter novas categorias, porque esse racismo, ele como um sistema que se retroalimenta, que continua sempre tentando se manter, ele vai criando novas camadas, como o racismo digital até pouco tempo não existia. E talvez essas que a gente está usando agora ficou obsoleta. Exatamente. Então é isso, galera. E, principalmente, não é a nossa perspectiva, não é a nossa ideia aqui ser super acadêmico e tal, nem queremos. Se tiver academicistas nesse momento nos acompanhando e falando, tá errado, compartilha aqui pra nós. Vem dialogar com a gente. Nós quer falar com o povo, e quando nós quer falar com o povo, nós fala do nosso jeito. Exatamente. Mas tudo bem que a gente super entende a importância dessa fundamentação teórica. Sim. Mas não é esse espaço, né? Esse espaço é das pessoas para pessoas. Então é isso, agradecer demais e até a próxima, pessoal.